Aí você podia pôr o lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Eu estou cercado de idiotas. Olá pessoal, Igor aqui e hoje é um dia de salvação. Estamos aqui para salvar o mundo bruxo de uma vez por todas das garras e mazelas de animais fantásticos. Você gosta dos filmes? Sinto muito. Mas aqui vamos propor coisas melhores. Então vem com a gente e roda a vinheta. Pro lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Mas antes de a gente começar, eu tenho que me desculpar. No vídeo dessa semana eu prometi que teríamos um vídeo especial de The Boys pro domingo, mas ele não aconteceu. É minha culpa? Não? Mentiroso! Meus convidados que não conseguiram se organizar para todo mundo comparecer e gravar. Eu sou só o mensageiro, nunca se mata o mensageiro. Mas então, temos esse vídeo especial de Harry Potter, então não esquece de seguir a gente, clicar no sininho e seguir nas redes sociais, porque eu prometo, eu juro, que semana que vem nós teremos sim vídeo de The Boys e possivelmente um vídeo de Elvis. Possivelmente, porque a relação de confiança já tá quebrada, né? Eu não acredito nessa p***, moro? Então, como eu disse, esse vai ser um vídeo feito por fãs da saga, tanto dos livros como dos filmes de Harry Potter, em que a gente propõe algumas ideias de séries, filmes e qualquer outra espécie de mídia que nós acreditamos que de fato vai contribuir para o mundo bruxo e tirar esse gosto amargo que está nas nossas bocas nos últimos anos. Pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas vamos partir de duas regras de ouro, criadas por mim, mas vão ficar valendo. A primeira, J.K. Rowling tem que sair. Eu sei, nós gostamos muito do material base, mas nos últimos anos, tá ligado, né? Não fez nada muito bom. Segunda ideia, vamos ignorar completamente a existência de Criança Amaldiçoada. Primeiro, porque eu não gosto do livro. E segundo, porque o elenco original já disse mais de uma vez que não estão a fim de voltar ainda. Breaking my heart. Beleza, então, vamos para as nossas ideias. Duplamente cancelado. Those idiots don't even know where we live. Pro lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Como eu disse no começo do vídeo, dá pra ver que eu não sou muito fã de Animais Fantásticos, mas eu não jogo tudo no lixo. O último filme tem elementos bons que podem sim ser explorados. A minha primeira ideia seria: cancela a saga Animais Fantásticos no cinema e traz pro streaming da HBO Max. No streaming, nós não precisamos mais dos personagens estabelecidos no cinema e focaríamos numa série exclusivamente de Dumbledore e Grindelwald. Ai, Igor, mas não tem mais tanta história, agora é só porradaria pra pegar a varinha das varinhas e ia. Calma, a série seria basicamente a representação de toda a história deles juntos para dar um contexto um pouquinho melhor. Desde o momento que eles se conheceram, até a elaboração do seu plano de dominação do mundo trouxa, passando pelo período apresentado em Animais Fantásticos, mas pode pular porque a gente já viu. E terminando, de fato, na conclusão com a Batalha de Elrond. Eu acho que ia funcionar, ia acrescentar para o universo e você teria um pouco mais de tempo para trabalhar essa relação ativa, amorosa, de amizade e mostrar de fato porque Dumbledore foi seduzido por Grindelwald, sendo que em vários outros momentos ele parece muito protetor do mundo trouxa. Eu acho que poderia ter sido um filme, não precisava ter virado uma saga, porque agora parece que eles precisam continuar justificando a existência de ser uma saga de animais fantásticos, botando um monte de animal fantástico no filme e não faz sentido com a história. E o livro traz tanta coisa legal sobre a história do Dumbledore e do Grindelwald e tem tantas coisas pra explorar, é uma história tão complexa. No livro é uma parte muito bacana e eu acho que naturalmente pra contar essa história, você naturalmente passaria pela história da família do Dumbledore, porque não teria como não ter essa parte. E também é muito interessante. Então, é uma coisa que eu gostaria de ver, né? E de ver muito melhor do que tá sendo feito hoje, porque é uma história tão complexa, na minha opinião, tipo, né, envolve amor, envolve ódio, envolve arrependimento, envolve tanta coisa. Então, eu concordo com você, eu acho que uma série daria conta muito melhor de contar essa história e contaria muito melhor. E, como bônus, daria pra ter de volta o Daddy Law. Correct. 3 points to Hufflepuff. Pro lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Segundo ponto que eu vou trazer como uma necessidade aqui, o fandom já tem falado há algum tempo, mas eu vou fazer meu próprio twist. Seria a série dos Marotos. Basicamente, é uma história que todo mundo quer ver, todo mundo ama esses personagens, né? Menos o Rabicho, odiamos o Rabicho. Meus velhos amigos! Você pode estar pensando, bom, o fandom já fala sobre isso há muito tempo, então não tem nenhuma novidade aqui. Pera lá, o que eu proponho é uma animação dos Marotos. Saudações! Sim, uma animação. Agora, o estilo de animação, não sei direito, eu pensei em algo nas linhas de Arcane da Netflix. Acho que funcionaria muito bem. Pode te destruir ou pode te transformar em algo maior. Oi?
E a história, basicamente, seria a história dos marotos, eles especialmente lidando com o fato que Lupin é um lobisomem. Então, o grande clímax podia residir nos marotos protegendo e tentando controlar o Lupin, enquanto escondem a real situação dele de todo o resto da escola do mundo bruxo. Acho que seria bacana e acho que a animação daria um arzinho de novidade. Mas essa é só a minha opinião. Eu gosto da ideia de animação, acho que seria legal, acho que combinaria com o tom da história, por eles serem jovens, eles terem essa rebeldia que a gente sabe que eles têm no livro. Eu não sei se eu penso numa animação tipo Arcane, mas eu penso numa animação tipo Avatar. Talvez meu pensamento esteja enviesado, mas eu acho que Arcane tem a animação de Arcane, ou pelo menos a forma que ficou na minha cabeça, tem um tom pesado. Claro que daria pra fazer uma animação com um tom leve, nos mesmos moldes de arte. Mas eu não sei, quando eu penso em série dos marotos, eu penso em algo tipo A Lenda de Aang. Acho que seria interessante trazer uma animação, uma coisa diferente, além de filmes e séries com pessoas. E eu acredito que, salvo engano, quem fizesse teria uma certa liberdade dentro da história, porque você não tem muitos detalhes sobre o que acontecia naquela época, né? Do que eles faziam. Você tem coisas pontuais sobre eles serem amigos, sobre eles serem rebeldes. Mas acredito que teria bastante espaço pra criar coisas novas, trazer coisas diferentes. Eu acho que isso seria muito legal também. Agora eu vou jogar a bomba e possivelmente vou sofrer um hatezinho. Essa talvez seja uma ideia mais diferente de todas, mas eu realmente acredito que funcionaria. Essa ideia basicamente veio até mim porque eu estou assistindo a Lenda de Korra. Acho bem interessante como a série trata tudo o que aconteceu com Aang e as suas influências no mundo futuro. You're pretty. Can I have some of your hair? Eu acho interessante, eu acho que é algo a ser trabalhado aqui no mundo de Harry Potter. Com a influência, da guerra de Voldemort contra Harry Potter para o mundo bruxo e o mundo trouxa como um todo. E assim, eu ia propor uma situação basicamente a seguinte. O mundo trouxa, com uma tecnologia super avançada, porque naturalmente os anos passaram, começam com um fenômeno de certos líderes rebeldes em que começam a entender que o mundo trouxa agora é superior ao mundo bruxo devido a essa tecnologia. Antes fomos muito apresentados a existência de guerras no mundo bruxo. E agora nós teríamos a primeira grande guerra, trouxas versus bruxos, tecnologia versus magia. Eu sei que é algo um pouquinho diferente, talvez algo um pouco exagerado, mas eu acho que seria muito interessante trabalhar com essa divisão de mundos, especialmente considerando a grande influência que Harry tinha do mundo trouxa e possivelmente trabalhando com a ideia de que Hermione, enquanto ministra da magia, isso tá na criança amaldiçoada, conta. A gente sabe que Hermione virou ministra da magia, a gente sabe o que ia acontecer, não precisava a criança amaldiçoada dizer, vamos lá. As minhas regras eu posso moldar elas da forma que eu quiser. Mas enfim, a gente poderia trabalhar com a ideia de fato de qual foi a influência do Harry enquanto escolhido no mundo trouxa e também a experiência de Hermione como ministra da magia para os trouxas. Eu acho que daria uma química interessante, algo que eu não vi muita gente falando e acho que seria bacana. Talvez uma animação, não sei, mas eu imagino que uma série seria bem bacana e agregaria com algo um pouco diferente que a gente não viu até então. Eu acho uma ideia bem original, bem interessante. Nunca vi ninguém comentando sobre isso ou analisando por este lado, um ângulo totalmente diferente. Achei muito legal trazer essa ideia da tecnologia e dos trouxas tentarem subjugar o mundo bruxo. É bem a cara dos humanos fazerem isso, né? Então, acho muito bacana e eu acho que também seria uma boa oportunidade para abordar a relação que existe de fato entre o primeiro-ministro dos trouxas, no caso seria o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e a ministra da magia, ou o ministro da magia, enfim, que é uma relação que a gente sabe que existe nos livros, né? Eles têm esse contato, inclusive os ministros, eles se conversam, eles se visitam. Não é abordado no filme, mas eu acredito que tendo esse outro viés, essa série, o filme que você propõe, me parece ter um tom um pouco mais sério também. Acho que seria interessante trazer essa parte, acho que seria uma oportunidade. Então, gostei bastante da sua ideia, achei bem original. HBO contrata nós. Não. Agora eu vou passar a palavra para a Gabi, porque ela veio com duas contribuições muito interessantes que eu também não tinha pensado. Uma é até meio óbvia, mas eu realmente nunca pensei e acho que seria bem bacana. Minha primeira ideia no sentido de que eu realmente gostaria, é uma coisa que eu tenho vontade desde quando eu li os livros pela primeira vez, eu acho que é uma história muito interessante, a história do Tom Riddle e a história da família dele. A gente tem bastante detalhes nos livros relacionados à família dele, então a gente sabe o que aconteceu, tá nos livros. Eu só acho que seria muito interessante transformar isso numa série. Acredito que uma série animada, e aí sim eu penso no estilo Arcane, eu acho que combinaria o tom pesado, porque eu não consigo imaginar, na verdade não existe momento feliz na história dele, e obviamente, né,
contando a história desde o início, quando a mãe dele, enfim, se apaixona, engravida e tudo mais. Passaria por toda a infância dele, como ele foi parar no orfanato, como ele foi parar em Hogwarts, embora a gente tenha um pequeno trecho disso nos filmes, né? Como ele fez as Horcruxes, como ele escondeu as Horcruxes, como ele reuniu a legião dele de Comensais da Morte. E terminaria com o final que todo mundo já sabe, né? Seria ele sendo derrotado ali na primeira parte em razão do sacrifício que a Lilian faz pelo Harry. Eu gostaria de ver isso dentro de uma série. Embora eu saiba como é a história, eu penso que seria interessante. Eu concordo, eu acho que é algo que cabe muito bem numa série, até tem um tom bem pesado, né? Poderia ser uma série para um público talvez um pouco mais adulto, inclusive. O que eu complementaria também, eu quero muito ver, e que eu realmente nunca senti nem nos livros, nem nos filmes, o real poder de Voldemort antes da primeira queda dele. Né? Na segunda queda, naturalmente, nós temos a Batalha de Hogwarts, nós vemos ali o exército que ele... Nós vemos ali a quantidade de seguidores que ele tem, só que nos livros nunca foi bem abordado qual era o tamanho do poder e qual é o tamanho da influência dele na primeira queda dele. Isso eu acho que seria bem interessante. Isso porque a personalidade dele, aparentemente, de acordo com os livros, era até um pouco diferente, ela era mais arrogante, não é tão raivosa como é depois da ressurreição dele no livro 4. Então eu acho que seria bem interessante ver esse Voldemort mais despojado, mais confiante de si e que nunca perdeu, que ele nunca tinha presenciado a derrota. Gostei muito da ideia, recomendaria fazer também. E minha última ideia, que é uma vontade particular que eu tenho, seria uma série animada envolvendo quadribol. Eu gostaria muito de acompanhar a rotina de um time de quadribol, participar dos campeonatos, das disputas pelos títulos. Eu acho que seria muito interessante. Eu imagino tipo um Ted Lasso, né, que você acompanha a realidade do time e as dificuldades e também os momentos vitoriosos. Não acredito que tenha um espaço para uma comédia tão grande igual o Ted Lasso. Hey, how y'all doing? I'm Ted Lasso, your new coach. Mas é isso que eu gostaria de ver. E não precisaria ficar focado exclusivamente em Hogwarts, né? Nos times das casas. Poderia abordar outros times, ou até poderia abordar outras escolas, ou um campeonato nacional, um campeonato regional. Pelos livros, a gente sabe que tem alunos que saem de Hogwarts e viram jogadores profissionais, mas você não precisaria focar especificamente num personagem. Eu gostaria de ver isso, eu acho que teria um tom divertido, seria uma forma interessante de continuar tratando sobre o mundo bruxo, sobre uma perspectiva completamente diferente, até porque a gente tem bastante quadribol nos livros, não tem muito no filme, porque não tinha espaço, mas isso seria uma coisa que eu gostaria de ver. Buda aprova a sua ideia, ele gostou muito. Brincadeiras à parte, eu acho de fato que é algo interessante. Eu só mudaria uma situação específica. Eu seguiria um personagem específico nessa transição de escola para o mundo adulto, depois da realização das provas de níveis de Hogwarts, basicamente como todos esses filmes de basquete, de futebol americano que nós vemos na Netflix e mundo afora, mas agora no mundo bruxo. Pessoal, então essas foram nossas ideias. Por hoje, nós realmente gostaríamos de fazer mais vídeos desses, então deem sugestões aqui embaixo de outras ideias para salvar o mundo bruxo e também outras ideias de vídeo. Nós pretendemos ainda fazer um especial de todos os jogos do Harry Potter até a chegada de Hogwarts Legacy, mas claro, isso vai depender um pouco do interesse e do engajamento desse vídeo. Deixa o like, segue, ativa o sininho, comenta o que você quer ver, o que você faria para salvar o mundo bruxo da mão desses estúdios que estão completamente perdidos, deixando claro que se você não seguir, você vai receber uma crítica do Malfoy. Brincadeiras à parte, queremos ouvir vocês e um grande abraço.